doutor Campos, Diga. Nós vimos há poucos dias uma juíza, um juiz, Itagiba Cata Preta Neto, mandar arquivar uma ação que o PSOL moveu contra a indicação do ex-ministro da Educação, Weintraub, para o Banco Mundial. E ele botou uma observação interessante. O patrulhamento ideológico não é papel do judiciário. Eu gostaria que o senhor fizesse um comentário em relação a essa abordagem aí. Com muito gosto, coronel, com muito gosto. É um tema que eu gosto muito de comentar. Primeiro, eu quero só salientar o fato que o senhor falou acerca de que o Foro de São Paulo está perdendo, e está perdendo mesmo. Eles estão desesperados, porque se o Trump se reeleger e o Bolsonaro, como tudo indica, conseguir virar esse jogo, o Foro de São Paulo está prestes a ter a sua existência enterrada. Agora, no que corresponde à pergunta que o senhor me falou, a respeito da decisão do juiz que diz que não compete ao Poder Judiciário fazer patrulhamento ideológico, eu, inclusive, li essa sentença, coronel, e achei belíssima, inclusive. Porque o que nós estamos vendo, na verdade, no Brasil, é um processo de desordem institucional. Desordem no sentido de que não se sabe, de fato, quais são as atribuições verdadeiras de cada poder. E não se sabe, em virtude de uma expansão do poder judiciário sobre o poder legislativo e sobre o poder executivo. Então, o poder judiciário, ele invadiu de forma abrupta tanto as reservas de competências do legislativo quanto do judiciário. Primeiro, ele usurpou a competência do judiciário, como, por exemplo, aprovando o casamento gay, aprovando o aborto até o 3º mês na segunda Câmara do STF, e tantas outras decisões. Essa semana, eu não sei se o senhor acompanhou, e o Mélio deve ter visto, eu fiquei atônito, Mélio. O STF, perdão, foi o STF ou o TSE, não me lembro agora, expediu uma nota dizendo que se a Câmara não votasse o adiamento das eleições, o TSE o faria. Quer dizer, praticamente dando um ultimato: olha, se vocês não fizerem isso, eu faço usurpando a competência de vocês. Quer dizer, então, quando se tem esse cenário de atuação judicial não respeitando os limites do judiciário e dos demais poderes, você tem tudo menos liberdade. Como diz Aristóteles, a liberdade só existe dentro da lei. Então, qual o quadro que nós temos hoje? Nós temos um poder judiciário e Meli, preste bem atenção, coronel Monteiro. O STF, ele está muito em voga, mas veja, isso não é bem realidade, assentarmos o fato de que é só o STF que interfere nos demais poderes. Se olharmos bem, na verdade, quem está governando as prefeituras é o judiciário. O prefeito faz algo, o judiciário desfaz. O judiciário, a todo instante, interfere tanto nas prefeituras quanto no poder executivo, em dobradinha com o Ministério Público. Então, o que nós temos? Nós temos um poder executivo que está de joelhos perante o judiciário e não sabe como sair dessa chave. Coronel Monteiro e Meli, talvez você não conheça a realidade do interior do Maranhão. A todo momento é chuva de liminar dizendo: prefeito, faça isso. Prefeito, asfalte essa cidade. Prefeito, asfalte essa rua. Prefeito, construa isso. Prefeito, construa aquilo. Ou seja, a própria ideia de mérito atribuída à competência do prefeito enquanto chefe do executivo não existe mais. Então, o que a gente está vendo hoje no STF é só a consagração de um ativismo judicial que já vem há muito tempo, Mélia. Eu me lembro que 10 anos atrás, quando eu era aluno de processo civil, uma vez eu tive um debate com um professor meu. Eu disse: professor, o senhor acha justo o judiciário usurpar as competências do executivo? Ele disse: olha, no mundo moderno não existe outra forma. Ou o judiciário faz isso, ou então
a administração pública não anda. Mellen, ele disse isso no curso de Direito, na frente de todo mundo. Eu disse, professor, eu acho isso um absurdo. Se nós temos um Estado constitucional em que o judiciário toma para si as competências do legislativo e do executivo, nós não temos mais o conceito de liberdade tal como assenta Aristóteles. O que é a liberdade? A liberdade só faz sentido dentro da lei. O que o judiciário está fazendo hoje? Ele usurpa, ele vai além da lei com a falsa ideia de que está interpretando a lei. Então, se nós temos um Estado constitucional, Coronel Monteiro, onde nós não temos mais harmonia entre os poderes, isso é tudo menos democracia, Mellen. Isso é tudo menos democracia, Coronel Monteiro. Então, quando as pessoas dizem que nós estamos em um Estado democrático, eu sinceramente digo, nós não temos um Estado democrático. Nós temos um Estado tecnocrático controlado por uma estrutura judicial que determina como deve funcionar os demais órgãos e os demais poderes da República. Na minha concepção, isso é tudo menos democracia. Professor, muito obrigado pela sua maravilhosa explanação. Eu gostaria que o Mellen fizesse algumas considerações, inclusive à luz da atuação de uma delegada de Polícia Federal que recebeu ordem para fazer busca e apreensão na casa de um senador e de alguns deputados, e ela externou não o seu descontentamento pessoal, mas a sua discordância da motivação daquela ordem, primeiro, por desnecessária, segundo, por poder suscitar uma instabilidade institucional completamente descabida. Então, veja que nós, corroborando ao que o professor Campos falou, nós estamos diante de uma situação que, algum tempo atrás, quando havia o regime militar, diziam que nós vivíamos um regime militar. Nós estamos agora vivendo um regime judicial. Mellen, por favor. A juristocracia. Eu vou começar pela delegada, a doutora Ribeiro, Denise Ribeiro. Ela foi a única agente policial que a gente tem conhecimento que fez o certo. Veja bem, a gente tem uma lei, a Lei 8.112/90, lá no artigo 116 dessa lei, estava ligando o inciso 4, ele fala que os agentes públicos, né, trocando em miúdos, eles não estão obrigados a cumprir leis ilícitas, leis ilegais, manifestamente ilegais. E todas as leis que estão sendo proferidas pelo Alexandre de Moraes nesses inquéritos no fim do mundo, elas são ilegais. Então, a única que se utilizou da prerrogativa correta do funcionário público de analisar, né, porque ele não pode nunca cumprir essa lei se ele não tiver o direito de analisar previamente a ordem. Só fazer uma correção, Mellen. Cumprir a lei, cumprir a decisão, melhor dizendo? Não. Cumprir a lei, o artigo da lei. Para ele cumprir esse artigo da lei, porque o funcionário público ele não tem a liberdade de cumprir ou não cumprir o artigo da lei. Ele é obrigado a cumprir o artigo da lei. E para ele cumprir esse fragmento, esse artigo 116, quando chega uma decisão para ele, ele precisa analisar se ela é manifestamente ilegal ou não. Então, se ele recebe a decisão e ele faz a análise, ele cumpriu a lei, né? Cumpriu lá o que está mandando lá. Perdão. Ele cumpriu a primeira parte, analisar, porque ele não tem como saber se ela é manifestamente ilegal ou não se ele não analisar. Ela é manifestamente ilegal no entender do agente público, ele vai descumpri-la. Ele não vai nem perguntar para ninguém. Ele vai descumpri-la. É dever dele. Isso E eu me permito te interromper para fazer uma consideração, porque, por vezes, dizem que o Exército, que os militares, são essencialmente totalitários. Pois bem, no nosso regulamento é previsto não cumprir ordem manifestamente ilegal. É norma legal nossa. Isso. Nós temos o direito, não só o direito, nós temos o dever, a obrigação de não cumprir ordem manifestamente ilegal. Deu uma cortada. Ou absurda, né? Como diz lá no... Coronel, mas isso é para todo servidor público, todo brasileiro.
ordem manifestadamente legal não se cumpre. Exatamente. Por exemplo, se o senhor trabalha com o juiz diz, olha, eu determino que você roube um relógio. Você não pode fazer isso. É uma ordem manifestamente ilegal. O que não Oi? O microfone está muito perto. Tá melhor agora o som? Tá ótimo, tá ótimo. Então, agora, só não interrompendo, vou passar a palavra para o Mellen. Então, isso é um debate jurídico que eu tenho visto, não só aqui no Brasil, mas lá fora, inclusive, essa questão peraí, é possível você cumprir uma ordem ilegal, mesmo que ela seja expressa, ou mesmo que ela tenha sido emanada pela corte mais alta do país. Eu tenho visto o seguinte, muitos juristas de renome dizem que não, inclusive dizendo que o presidente Bolsonaro pode pegar esses policiais e delegados e denunciá-los na Corregedoria da Polícia Federal, dizendo que eles estão cumprindo ordem manifestamente ilegal, uma vez que o próprio artigo do regimento interno do STF, que determina que o STF tem competência para abrir o inquérito, ele não foi recepcionado pela Constituição, uma vez que ele fere o princípio do processo acusatório. Nós não estamos mais no processo inquisitório. Então, a própria ideia do sujeito avocar para si a competência de vítima, juiz e acusador, só fere a Constituição Federal. E eu já tenho visto manifestações de juristas de alto relevo dizendo que o presidente Bolsonaro pode, sim, entrar com uma representação entrando com uma representação na Corregedoria da Polícia Federal, pedindo que se instaure um procedimento administrativo contra os delegados e policiais federais que estão cumprindo ordens desse inquérito ilegal. Não só o presidente Bolsonaro, como qualquer um que sofreu ataque dessas drogas. Esse artigo 43, ele bate de frente com o artigo 129. Acho que é o primeiro inciso. Fala que é privativamente direito do Ministério Público promover a ação penal pública. Então, aí ele estabelece o sistema penal acusatório. Mas, voltando na nossa questão, a delegada, ela foi a única agente em todo esse imbróglio que fez o correto, né? Aí eu vou, para não alongar muito tempo, sentença do Carta Preta, sensacional, maravilhosa, uma sentença. As pessoas falam, mas esse cara é de direito, esse cara... Não, ele foi isento, ele foi um juiz. Perfeito. No final, né? Ameaça do TSE. Pior não é nem que o TSE ameaçou de julgar. Ele ameaçou foi de adiar. Ele já até antecipou o julgamento. Ele já disse, se você não adiar, né, você decide. Se você adiar, isso é um absurdo, Mellen. Isso é um absurdo. Ele chegou, ou seja, o Supremo, o TSE, chegou ao desplante de já deduzir qual teria que ser o resultado do debate no Legislativo. No Legislativo, perfeito. Vocês têm que debater, mas o resultado do debate tem que ser o adiamento. Se você não fizer, é fácil. Então, algum absurdo que precisa ser refeito com alguma urgência. Mas eu quero aproveitar aqui e mandar um grande abraço mesmo, para dois grandes amigos, o Dilamar e a Érica Guajajaras. Meus irmãos queridos da Barra do Corda, dois índios sensacionais, que eu amo demais. Então, eu quero deixar o meu abraço para o meu irmão querido Dilamar, companheiro de luta há mais de 10 anos, e a Érica, outra guerreira que tem feito um trabalho maravilhoso aqui no Maranhão, em prol dos índios. E saibam vocês, nós, enquanto pudermos, quando pudermos, assim que tivermos a oportunidade, com as forças que tivermos, queremos, sim, fazer um trabalho de inclusão e de valorização dos nossos índios. Pessoas que eu conheço e amo demais. Um grande abraço a vocês, meus amigos. O papel de moderador no Império, ele era exercido pela figura do imperador. O imperador, nós tínhamos aqui uma monarquia constitucional. Então, o monarca, ele detinha essa condição de poder
não admitir que um ou outro poder avançasse além da sua competência, e ele fazia isso, Dom Pedro II fez isso com muita competência. Foram 49 anos de um reinado fantástico. Quando o monarca estava já doente, ao fim do seu reinado, o Senado começou a desempenhar gradativamente esse papel. Com o advento da República, isso aí, o Senado naturalmente se tornou, dentro do arcabouço político e institucional do Brasil, o Senado se destacou dentro do poder legislativo como sendo aquele órgão que tem essa competência de moderador. Por quê? Por que isso? Vamos analisar a coisa na sua essência. Quem é que, em última instância, põe o ministro dentro do Supremo? É o Senado. Senado. Sim. Se o Senado põe, o Senado tira. Né? Quem tem poder para pôr, tem poder para tirar. Então, a essência da competência do Senado está intrinsecamente dizendo que o Senado é, de alguma forma, o poder moderador, não só dentro do Legislativo, porque ele só é uma casa, a Câmara Alta, ele só é uma das casas legislativas, e nem é a casa de representação popular, ela é a casa de representação da federação. Mas, dentro da sua competência, está essa capacidade de ser o poder moderador. Observem que o Senado é composto, normalmente, de pessoas de idade mais avançada. Colocam alguns fedelhos lá a fazer besteiras, principalmente oriundos do Nordeste, e aqui eu não desmereço o Nordeste, é porque nós estamos escolhendo mal, e o Maranhão é um exemplo claro dessa péssima. Pegamos 2 moleques para ser senadores. Uma que chega a negar sua origem cristã, chega a ser perjura, uma tal de Elisiane. E depois aparece um outro enrolado até o pescoço em falcatruas aí, e então nós estamos vendo os nossos representantes no Senado serem a dupla de pouco a palavra, porque você não merece ouvir o que eu pensei. Vou fazer as ofensas. Você não merece ouvir o que eu pensei, francamente. Então, meus amigos, voltando ao Senado, o Senado é o poder moderador. E ele está sendo omisso. E aí eu quero ouvir do professor Campos considerações em relação a isso. Por que é que o Senado, até agora, não se vestiu de homem, não se vestiu de macho? Está faltando um pouco disso. Os frouxos que não assumem a condição do que estão fazendo lá. Professor, por favor. Obrigado. Excelentíssima pergunta. A minha pergunta, e acho que ela é muito relevante. Coronel, é o seguinte, como o senhor bem ressaltou, nós temos 2 casas, a casa maior e a casa menor, ou a casa alta e a casa baixa. No caso do Senado, que é a casa alta, ou deveria ser a casa alta, nós deveríamos ter representantes mais bem estruturados, tanto intelectualmente quanto moralmente. A questão é que, na prática, isso não funciona. Tá? Então, nós temos no Senado hoje, e não só no Senado, como na Câmara também, um ajuntamento de políticos que são eleitos por esse sistema proporcional corrupto, que, de certa forma, esse sistema não possibilita o fato de que os eleitores sejam representados. Coronel, eu sei que o senhor conhece o Meren também. O que nós temos? Se o senhor andar pelo interior do Maranhão, como é que funciona a estrutura do sistema eleitoral? Você tem prefeito e oposição. O prefeito ele fecha com um deputado,
um estadual, um deputado federal e um senador, quando a eleição é para um senador. E você tem a oposição que fecha com um deputado estadual, um deputado federal e um senador. Então, ou seja, fica praticamente impossível você romper essa barreira naquele município se você não está ou alinhado com o prefeito ou alinhado com a oposição. Então, esse sistema, ele gera uma estrutura eleitoral de tal sorte que o eleitor, ele não tem vínculo nenhum com o senador em quem ele vota. Tá? E o deputado também não tem, ou seja, você vota num deputado que nunca pisou no município. Mas, por que ele vota? Porque ou ele é do prefeito ou ele é da oposição. Então, esse sistema, ele é um natimorto. É impossível pensar na possibilidade de uma estrutura representativa legislativa com esse sistema. O primeiro fato que nós temos que fazer é o seguinte, é mudar esse sistema. Mudar para o sistema distrital urgente. Esse é o primeiro passo. Não há a menor possibilidade de nós termos um legislativo que, de fato, nos represente enquanto esse sistema eleitoral funcionar. Esse sistema é um fracasso, ele viabiliza o poder aquisitivo das prefeituras em consórcio com governos. Então, não existe vontade popular nesse sistema eleitoral. O que existe é o poder aquisitivo mandando, impondo os candidatos que vão tanto para a Câmara quanto para o Senado. Aí o senhor me perguntou, por que o Senado hoje em dia não tem a estrutura institucional para barrar atos que usurpem a competência do Legislativo? 2 fatores eu consigo observar aí. O primeiro, o vício eleitoral impossibilita a autonomia. Segundo, é a questão de que nós temos candidatos que não têm uma vida moral de tal sorte aquilo que nós desejávamos. Só pode pensar o seguinte, eu vi um dado agora nos estudos nacionais absurdos, mais de 70% do Senado está com processo, Coronel Monteiro, no STF. A Câmara, eu acho que chega a 80%, 90%. Nós temos o presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Rodrigo Maia, pego num grampo, negociando propina com o sujeito tal da Breche. Olha, os 250 mil, é por fora ou é por dentro? Entendeu? E de tal sorte que agora Botafogo, e aí o STF expediu uma determinação dizendo para o Aras se manifestar no prazo de 60 dias se vai denunciar ou não o Rodrigo Maia. Então, esse sistema eleitoral nosso, que o Bolsonaro enterrou em parte, ele disse, eu não quero participar desse sistema e não vou me render nem aos grandes empresários, nem às grandes empreiteiras. O problema é o seguinte, o Bolsonaro está fora, mas a grande maioria está dentro. Então, você tem o seguinte, um legislativo, praticamente todo ele corrompido com processos, e esses processos tramitam aonde, Mary? No STF, porque eles têm prerrogativa de foro. Então, fica aquele ping-pong, olha, eu não faço impeachment e o teu processo também aqui não anda. Então Coronel Monteiro, nós estamos nessa estrutura de poder corrompida. Ou seja, as instituições que deveriam viabilizar e preconizar a maturidade, o exercício da vontade popular, estão corrompidas. Então, o que nós temos que fazer? Olha, povo na rua. A única maneira que nós podemos viabilizar a ação para que, de certa forma, esses desejos, esses anseios populares sejam concretizados, é o povo na rua. Porque se dependermos do Senado, não vai acontecer. E o STF fica nesse ping-pong com o Senado, com a Câmara. Olha, eu não te julgo e você não passa o impeachment. O Gilmar Mendes tem uma gama de processos. O Alcolumbre não passa. O Alexandre de Moraes já está com mais de 13 pedidos de impeachment. O Alcolumbre também não passa. Então, ou seja, ou nós temos que fazer o seguinte, ou a vontade popular se insurge, como de certa forma ela avocando para si a detentora do poder, como diz a Constituição, todo o poder emana do povo, e pressione o legislativo, ou então nem os ministros supremos vão ser impedidos, muito menos o Senado vai exercer a sua função.
Porque o que acontece nós temos um sistema eleitoral corrupto que prende o legislativo debaixo das asinhas do Poder Judiciário. Aí eles ficam trocando notas. Olha, eu não te julgo e tu não passas o meu impeachment para frente. Então, é por isso que o Senado não consegue colocar nada para frente. Não sei se você acompanhou, o Alcolumbre ele está sendo denunciado por financiar orgias de uma amante, de um amigo. Tu viste isso, Meli? Vi. Léo Dias, inclusive, fofoqueiro da mídia. Ele então, Meli, a Juliane Salviano teria razão quando diz: o dever para com a pátria é de todos os cidadãos. Não devemos delegar a nenhum outro aquilo que nos cabe. A verdadeira e última instância é o povo, pois todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Nelly, à luz da explanação do professor Campos e dessa consideração da Salviano, por favor, faça dê alguns tiros certeiros, por favor. Tiro certeiro? Você está pedindo. Tem duas formas, de baixo para cima e de cima para baixo. Eu vou começar por baixo. Primeira coisa, a gente precisa atuar, né? Vou falar bem rápido, porque a gente precisa botar o máximo de informação nessa live para vocês, então a gente vai fragmentar bem. O povo precisa atuar. Em primeiro lugar, nós também podemos entrar de pedido de impeachment. Vamos lotar o Senado de pedido de impeachment. Vou pedir, quando a gente for para alguma manifestação, seja lá qual for a manifestação, levar cartaz, impeachment do ministro A, B, C, D, ou impeachment de todos os ministros, por mim, STF, pode todo mundo embora, né? Pedir para o STF abrir impeachment, representar criminalmente esse pessoal. Eu estou preparando alguns documentos aqui para eu soltar depois aí na rede, já com as teses jurídicas prontinhas, o pessoal vai pescar lá a tese, vai dar uma sua formatada e vai mudar a entrada. De baixo para cima é isso. E de cima para baixo, a sorte de vocês é que eu não sou presidente. Porque eu não sou muito purista, não. Eu ia chamar o pessoal do Congresso Nacional outro dia e falar: vem cá, peraí, todo mundo aqui, o quê? 70% tem crime? 70% está investigado ali no STF? Eita, a moto passou aí, querido. 70% aqui está investigado ali no STF por causa disso, vocês não estão abrindo bicho. Vamos fazer o seguinte: eu dou e vocês mantêm. Fazer o decreto aqui de indulto. Eu tiro só meus 2 filhos, o senador e o deputado federal, os 2 estão fora do decreto. Mas aqui eu estou dando anistia para vocês tudo que é crime que vocês cometeram. Então, vamos limpar essa merda. Eu não tenho essa de ficar com mimimi, não. Vai ficar travando a merda na nação por causa de 600 caboclos lá? Limpa a barra de todo mundo. Não tem mais crime para ninguém aqui nessa merda. Joga lá para o STF agora, pega esses 11 de lá, arranca esses vagabundos de lá e vamos começar do zero essa bosta. Acabou. Não começou de zero comigo, eu, Bolsonaro? Não começou? Não tirou essa merda todinha que estava aqui? Bando de bosta, teatro de tesoura aqui, que ficava fingindo que era oposição? Não tirou esses caras? Pô, então bora tirar daí também. Vocês vão ficar aí, a gente vai resetar com vocês. E por aí vai. Ô, Meli, por favor. Diga, coronel. Você falou em teatro de tesoura, você quer dizer que Fernando Henrique não era adversário do Lula? É isso? Eu ouvi bem? Para não ser promíscuo aqui, eu vou falar que o Fernando Henrique fazia uma coisa que Raul Seixas não gostava muito junto com o Lula. Eu entendi. Fernando Henrique não só não era adversário do Lula, como quando ele foi passar a faixa para o Lula, ele já disse que foi o momento mais feliz da vida dele. Com certeza, ele se realizou ali. O motivo do governo dele era esse, eleger Lula. Claro. Fernando Henrique, Serra, Aécio, todo esse pessoal era a antessala do puteiro chamado PT, é isso? Na verdade, eles todos eram um grande salão globalista que tinha os setores do PSDB, que estava ali, não tinha parede. A sala do PSDB e a sala do PT não tinha parede, tinha uma cortinazinha que eles ficavam se botando a mãozinha por baixo. Ai, amiguinha, vem cá, mocinha. Antes de me processa, Nelly, eu vou retirar a palavra puteiro e vou colocar a palavra cabaré. É mais elegante. Tá? Coronel, só aproveitando a palavra do Meli, eu concordo em gênero, número e grau com o que o Meli falou e assento tudo. Eu acho o seguinte: o Bolsonaro não vai conseguir governar com o STF. Ou ele arruma uma forma
de pôr um limite nessa usurpação constitucional que o STF vem fazendo, ou ele não vai terminar esse governo. Há duas estruturas, Bolsonaro e STF. As duas não são possíveis de conviver harmonicamente, porque o STF não quer conviver harmonicamente com o presidente. Essa que é a questão. Ele não vai conseguir governar com esses 11 ministros. Ou ele arruma um jeito de resolver esse problema, ou então ele não vai terminar o governo. Meu parecer jurídico, como criminalista, é um parecer, viu, senhor Alexandre de Moraes? É um parecer de advogado, tá? Não estou lhe acusando, não. Estou dando um parecer. Mas é que o senhor Alexandre de Moraes pode não estar sabendo, mas o senhor montou uma milícia armada. Ele tem uma milícia armada. Ele é o chefe da milícia e ele botou um monte de agente federal, da Polícia Federal, para estar ali a mando dele cometendo crimes. Porque essas decisões que ele está dando é o quê? Só que, ao invés de ser escondido, e nenhum no diz no Código Penal, que para ser organização criminosa, para ser milícia, tem que ser escondido, né? Não tem lugar nenhum dizendo isso. Ao invés de ser escondido, é às claras. Está todo mundo olhando. Olha, eu dou a ordem, eu sou o chefe da milícia, eu mando vocês prenderem jornalista, eu mando vocês prenderem manifestante, eu mando vocês prenderem empresário, prender gente que me xingou de cabeça de pi, troca, e por aí vai. É uma milícia, meu amigo. Tá lá, se pegar no Código Penal, vai encaixar tudinho. Só para finalizar com relação ao Senado. Gente. Outra coisa que vem de cima para baixo com relação ao presidente Bolsonaro. Acorda, Bolsonaro. O Nordeste manda no Brasil. O Nordeste sozinho. É uma região sozinha que é dona de 1/3 do Senado. Nós temos 27 senadores, meu amigo. 1/3 do Senado é do Nordeste. Foca aqui, papai, que você ganha 27. Ó. Daqui a 8 anos, tu entrega para alguém, seja para o Carlos Bolsonaro, seja para quem for, tu entrega com 27 senadores. Aí, ó. Tá aqui, ó, o Nordeste todo votou na gente. Aí, ou foca aqui no Nordeste, ó, lascou. O Sul só tem 9. O Sul só tem 9. O pessoal que está focando lá no Sul, vocês só tem 9. Vocês não brigam com o STF. Quem briga com o STF é aqui, ó, Norte e Nordeste. Nordeste sozinho tem 27, tu pega mais o Norte, tem mais uma quantidade imensa, não vou me lembrar agora exatamente. Manda, Coronel. Bom, gente, a conversa está tão maravilhosa que nós estouramos o tempo sem perceber. Então, mas eu queria já acabou para vocês. Já acabou o tempo, Coronel. Peraí. Eu queria servir um cafezinho para vocês. O cafezinho é o seguinte: vocês sabiam que o PT atribuiu para si o que ele chama de prorrogação do auxílio emergencial? O governo Bolsonaro já tinha dito que ia proporcionar aos mais necessitados mais 3 parcelas, uma de 500, uma de 400 e uma de 300. Vamos somar juntos? 500 com 400, 900. 1.200. 1.200. Aí, lá no Congresso, ficou decidido que não serão 3 com essa distribuição, serão 2 de 600. 600 mais 600, quanto é? 1.200. 1.200. Pois bem, aí o PT, vejam o que é cinismo, o que não é mau caratismo. Isso aí não tem qualificativo. O dicionário não tem qualificativo para isso. Diz assim: o Partido dos Trabalhadores postou em suas redes sociais uma declaração atribuindo aos seus esforços e da oposição, aí PCdoB, PSOL, o escambau, a prorrogação do auxílio emergencial por mais 2 meses. Mentira! De acordo com a publicação, a sigla e a oposição ao governo garantiram mais 2 parcelas de benefícios para os trabalhadores. Bolsonaro queria fazer 3 e era muito mais lógico que fossem 3, porque está voltando naturalmente a atividade empresarial e, em consequência, o emprego. Daí porque a parcela ser menor até se extinguir. Mas ele continua, diz assim: enquanto Bolsonaro quer acabar com o auxílio emergencial, um direito do povo em meio à pandemia, fazendo uma redução escalonada, o PT e os partidos de oposição lutaram e garantiram mais 2 parcelas do benefício para os trabalhadores. Isso é a vitória do povo contra o governo genocida.
Eu não vou chamar o cara que escreveu isso de filho da puta, porque não é justo, eu vou ofender a puta. Não é razoável isso. Agora, é molecagem, isso é baixaria da pior qualidade. Olha, dá nojo falar em PT, dá nojo. Aliás, PT, PSOL, PCdoB, uma corja só. Pois bem, para vocês terem uma ideia, aí o Nordeste vem agora o que Merlin falou. Paga 2,3 milhões de reais por mês para alugar um escritório em Brasília. O consórcio Nordeste, aqui, o Flávio Dino pagando com o nosso dinheiro essa molecagem aí. Reclame de mim, Flávio Dino. Eu estou declarando claramente, 2,3 milhões de reais por ano é quanto paga o consórcio Nordeste, feito para fazer uma posição safada a Bolsonaro, um tal de consórcio Nordeste, que só faz tirar dinheiro da gente aqui. Mais nada. Não tem uma ação que preste? Ora, compre um bode que acaba, eu tenho.